Olá, bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Hoje eu vou estar demonstrando algumas relações existentes entre o seno, cosseno e a tangente. Relações essas que são muito importantes, tá? E que são muito úteis em diversas situações. Primeira relação importante que a gente vai estudar é essa daqui, né? Então, essa relação diz o seguinte, que o seno de um ângulo elevado ao quadrado mais o cosseno deste mesmo ângulo elevado ao quadrado tem como resultado aqui o número 1. Tá? Esse símbolo aqui vai indicar um ângulo. Pode ser qualquer um deles. Tá? Pode ser o alfa, pode ser o beta. Tá ok? Mas, uma vez escolhido o ângulo, né, tem que ser o mesmo. Tá? Para o seno e também para o cosseno. Ok? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui já está as medidas, né? 3, 4 e 5. E a gente vai estar vendo a aplicação, tá? dessa relação. Vamos ver a demonstração, tá? Disso daqui. Então vamos lá. Vou escolher um ângulo, qualquer um deles, alfa ou beta. Qualquer um dos dois vai dar certo, tá? Vou escolher aqui o alfa, tá? E aí a gente vai estar escrevendo agora o seno dele, tá? Então lembre-se que seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, em relação a alfa, o cateto oposto a ele é o 3. Ok? Então, vamos anotar aqui. Como é uma razão, né? Então, cateto oposto pela hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é o 5. Tá? Veja que o seno está elevado ao quadrado. Então, vamos elevar isso daqui ao quadrado também. Ok? Então, mais, né? Uma adição com o cosseno de alfa de novo. Eu não posso fazer o seno aqui de alfa e pegar o cosseno de beta. Tem que ser o mesmo ângulo, tá? Então, vou pegar agora o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente, 4, pela hipotenusa, 5, tá? Também elevado ao quadrado, tá? Então, isso daqui precisa ter como resultado o 1, tá? Vamos lá, 3 ao quadrado, a gente vai ter 9. 5 ao quadrado, teremos 25. Mais 4 ao quadrado ali, teremos 16. 5 ao quadrado, teremos 25. Então, aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Conservamos, então, o denominador, que é 25, e efetuamos a soma ali, né, de 9 mais 16, tá? Que vai dar 25 também. 9 mais 16 é 25. E 25 dividido por 25 é igual a 1. Tá? Então, demonstramos aqui que o seno de um ângulo elevado ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Tá? Depois a gente vai estar vendo a aplicação dessa relação aqui em uma situação, né, em que vai ser útil aqui a utilização dessa relação, tá? O conhecimento aqui dessa relação. Ok? Então vamos para a próxima. A próxima relação diz o seguinte, que o seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo é igual à tangente deste ângulo. Tá? Vamos para a demonstração para ficar mais clara aí essa questão. Tá bom? Então vamos escolher um ângulo. Né? No item anterior lá eu peguei o ângulo alfa, eu vou escolher o ângulo beta. Dá para estar fazendo isso. Lembrando que se fosse com alfa também daria certo do mesmo jeito. Ok? Vamos lá então. Como eu vou escolher o beta, vou estar anotando aqui previamente quem é a tangente dele, né? Só para a gente conferir depois. Tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, 4 terços. Ok? Então, essa é a tangente que nós vamos precisar estar calculando.
tá? Vamos agora, então, para o seno, né? Vamos escrever o seno dele. Então, cateto oposto é 4, pela hipotenusa, que é 5. Tá vendo que há uma tracinha aqui, né? Uma divisão. Então, uma fração dividido por outra fração. Pelo cosseno, né? O cosseno dele vai ser 3 ali por 5. E a gente precisa ter como resultado aqui, né? O 4/3. Então, isso daqui é uma divisão de frações. Tá? Então, como que a gente faz para resolver uma divisão de frações? Conservamos aqui a primeira, 4/5, mudamos o sinal para vezes e invertemos a segunda. 5 vai para cima e o 3 vem aqui para baixo. E agora é só resolver a multiplicação. Ó. 4 vezes 5, teremos 20. Né? 5 vezes 3, teremos 15. Ué, mas a gente não achou 4/3, né? Achamos 20/15. Ok, mas dá para simplificar, tá? Vamos simplificar essa fração aqui para ver se a gente consegue chegar nessa daqui, ó, 4/3. Então, o 20 e o 15 dá para dividir aí por 5, né? 20 dividido por 5, eu vou ter aí 4. 15 dividido por 5, terei 3, 4/3. Ok? Na partir desse ponto aqui, não dá mais para simplificar, tá? Fração é irredutível. Então, confirmamos que o seno de um ângulo, no caso aqui o beta, né, que a gente usou, que o seno dele dividido pelo cosseno dele é igual à tangente dele também. Tá bom? Então, fizemos aí a demonstração desta relação. Vamos ver agora uma situação, né, que a gente vai resolver uma questão, um problema, utilizando essas relações. Utilizando as relações entre seno, cosseno e tangente, determine o valor de x no seguinte triângulo. Então aqui tem um valor oculto, né? A gente não sabe ainda qual é este valor. Temos aqui dois valores. Tá? Vemos aqui que o 8 é um cateto, que o 10 é uma hipotenusa. E temos que calcular aqui o valor do outro cateto. Tá? Mas aí você pode pensar assim, eu consigo resolver isso daí pelo Teorema de Pitágoras, por exemplo. Tudo bem, a gente pode resolver essa questão de outras formas. Só que no caso específico aqui, é solicitado que a gente resolva através das relações entre seno, cosseno e tangente, né? Dessas duas relações que a gente acabou de ver. Então vamos estar utilizando aqui a primeira relação que a gente viu, que foi o seno de um ângulo, né, elevado ao quadrado, mais o cosseno deste mesmo ângulo elevado ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Vamos escolher qualquer um deles. Vou escolher o alfa aqui de novo. Tá? Então, quem é o seno de alfa? Esse ângulo. Aí você lembra, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto aqui vai ser o x. Hipotenusa vai ser o 10. Tá? Lembra que isso tem que estar elevado ao quadrado, viu? Mais cosseno de alfa de novo. Cosseno é o cateto adjacente, né, que é 8, por 10, né, que é a hipotenusa. Também elevado ao quadrado. Tá? E isso tem que ser igual a 1. Tá? Então, x ao quadrado. 10 ao quadrado ali a gente vai ter 100. Mais 8 ao quadrado ali a gente vai ter 64. 10 ao quadrado, 100 de novo. E que vai ser igual a 1. Ok? Eu vou estar continuando esse cálculo aqui à frente, tá? Onde a gente tem mais espaço. Então, tem aqui uma soma de duas frações com denominadores iguais, que é 100. Conservo
aí esse 100, tá? E vai ficar x ao quadrado aqui em cima, mais 64, que é igual a 1. Tá? Aplico aqui a multiplicação em forma de x. X mais 64 vezes nada, 100 vezes 1. Então, x ao quadrado mais 64 multiplicado por nada vai continuar x ao quadrado mais 64. Do outro lado da equação, 100 vezes 1, teremos 100. Então, aqui temos uma equação de segundo grau, tá? Mas calma que a gente vai resolver ela de forma bem rápida, bem simples, sem precisar tá passando lá pela fórmula de Bhaskara. Tá? A gente vai conseguir resolver de uma forma bem rápida, bem simples. Então, x ao quadrado é igual a 100, né? Passa o 64 para o segundo membro, diminuindo. Tá? Então, teremos aí que x ao quadrado é igual à subtração ali, né? A diferença de 100 menos 64, que vai dar 36. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 36. Já dá para você pegar aí que é a resposta, né? Qual o número que elevado ao quadrado é 36? Então, x é igual a raiz quadrada de 36. Então, as respostas, o x, né, as duas raízes da equação, ou o x é 6, ou o x é igual a menos 6. Nesse caso aqui, não interessa para a gente o valor negativo, né? Então, vamos considerar que o x aqui é positivo, né? Então, o x é igual a 6, tá? Aí vem aquela mesma situação. Se não for exigido de você utilizar essas relações, você pode resolver isso daqui, né, com o Teorema de Pitágoras. Você talvez resolva de uma forma mais rápida, mais simples. Mas se for solicitado que você utilize aqui essa relação, né, de seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, nesse caso, é importante você saber, né? Então, é assim que você vai fazer para poder resolver a questão, tá? Principalmente se for uma questão aberta, aí, né, que você precise demonstrar com cálculos. Então, é isso. Espero que você tenha aprendido. Bons estudos!